com os irmãos, em preservação da pureza do Evangelho, mas o que nos conforta o coração estar em reuniões como essa é ouvir, né, ali as demandas, as dificuldades, né, de cada pastor com as suas comunidades locais e ver que nós estamos vivendo, irmãos, algo que não é específico de Goiânia, algo que não é específico da família Fluir, mas é algo que é específico da igreja no Brasil, né? Essa apostasia das pessoas, essa falta talvez de olhar para Cristo e ver que Cristo é a suficiência das nossas vidas, não é algo nosso, não é algo de Goiânia, não é algo das pessoas que estão próximas a nós, mas é algo que está acontecendo em todo o Brasil. E, infelizmente, né, irmãos, assim, foi um tempo muito bom, mas infelizmente ouvir, né, vários pastores ali abrindo o coração e compartilhando ali as dores do que realmente eles têm vivido e passado em suas congregações locais, isso nos mostra, irmãos, o quanto nós precisamos cada vez mais nos amparar no Evangelho de Jesus. E quanto nós precisamos, quanto é desafiador, Murilo, nós que estamos aqui dividindo, né, o púlpito, o ensino, a doutrina da igreja, o quanto nós precisamos ser fiéis, irmãos, às Escrituras. Porque vai chegar dias, né, vai chegar um tempo que muitas pessoas vão correr para lugares aonde o Evangelho está sendo pregado. As pessoas vão correr desesperadamente querendo Cristo, querendo um verdadeiro Evangelho, e nós como igreja, irmãos, precisamos amadurecer. E aí o que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós temos atitudes e percebemos atitudes de imaturidade, nós percebemos o quanto a nossa missão ainda ela é desafiadora, irmãos. O quanto nós temos que caminhar, o quanto nós temos que avançar ainda em pregar o verdadeiro Evangelho para os irmãos. E é isso que a gente tem mantido e tem se esmeirado. Essa carta, né, hoje é o último dia, irmãos. Para uns, né, está assim, graças a Deus. Para outros, que pena, foi tão bom. Mas, irmãos, essa exposição, né, da carta aos Gálatas é uma exposição bíblica que nós temos o prazer de fazer pelo menos uma vez ao ano. A gente vai querer tentar ministrar essa exposição aqui para a igreja. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, nós não precisamos querer ir atrás de uma nova mensagem. Nós não precisamos querer ir atrás de uma nova revelação, ainda que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e que até hoje nós temos algumas revelações, alguns entendimentos, discernimento das Escrituras, mas o que nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho ele nunca vai ter alteração. O verdadeiro Evangelho é o mesmo ontem, hoje, sempre será, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós não precisamos ficar indo atrás de uma nova mensagem. Ah, mas eu ouvi dizer que ali está tendo uma nova mensagem, irmãos. Não existe uma nova mensagem que não seja o Evangelho, amém? Então, por isso que séries como essa, onde nós expomos, né, uma carta tão rica em teologia, tão rica em doutrina quanto essa carta de Paulo à igreja na Galácia, é muito importante que os irmãos tenham esse desejo, né, de ouvir, de aprender. Então essas palavras elas vão estar lá no nosso canal no YouTube, acredito que já esteja, né, e você que não conseguiu acompanhar ou perdeu alguma mensagem, é importante que você vá lá, revise, assista. Essa série também, ela tem no canal da Família dos que Creem, que é a igreja do pastor Leandro Vieira lá em Curitiba, caso vocês queiram ouvi-la, né, talvez de uma outra ótica, mas com a mesma essência. Mas é muito importante que nós possamos, irmãos, de fato, ruminar nessa mensagem que Paulo está tentando trazer para nós, que é o verdadeiro Evangelho. E é ele que nós precisamos, irmãos, conhecer o verdadeiro Evangelho. Então eu quero convidar os irmãos para a gente encerrar nessa carta juntos aí. Abra suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6. Enquanto você vai achando aí, deixa eu fazer uma pergunta. Para mim está dando umas estouradas aqui no microfone, mas está tudo bem aí, Lucas? Você que é do som, está de boa? Então está tranquilo. Para mim aqui é tranquilo. Se aí embaixo está beleza, é o que importa. Então, Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6, e eu quero convidar os irmãos para uma prática. E foi muito bom o encontro de pastores, irmãos, que lá nós conversamos muito sobre algumas práticas
práticas que a igreja vem perdendo e que nós não podemos perder, irmãos. Algumas práticas que eu vou dar exemplo para vocês, que provavelmente, quem é crente aqui há mais de 10, 15 anos aí? Quem é crente há mais de 10, 15 anos vai lembrar de algumas coisas que nós fazíamos e que nós estamos deixando perder ao longo do tempo. Por qual motivo? Uma delas, antigamente os irmãos chegavam mais cedo no culto, dobravam os joelhos e oravam. Não orava antes de chegar no culto? Hoje você chega no culto, o que você quer fazer? Conversar com os irmãos. Você viu lá, o Palmeiras ganhou, o São Paulo perdeu. Qual é a prioridade do culto? Sabe por que isso acontece? Porque nós perdemos a relação. A relação para falar do futebol, a relação para falar de outros assuntos, nós temos que ter na igreja espalhada, que é a igreja ao longo da semana. Agora, a igreja reunida, irmãos, é onde nós estamos aqui na reunião dos santos para adorar uma única pessoa. O único assunto dessa reunião não é o futebol, não é o pastor, não é o som novo, não é o microfone, não é o louvor que desafinou, não é o louvor que foi bom. O único assunto é Cristo. Então, antigamente, nós chegávamos mais cedo no culto, dobrávamos os nossos joelhos e orávamos. Então, irmãos, são práticas que nós estamos perdendo ao longo do tempo. E uma outra prática que nós vamos praticar aqui agora, que é ler a palavra de Deus com reverência. Então, quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. E nós não vamos mais, irmãos, projetar o texto aqui no telão. Então, se você não trouxe a Bíblia, aproxime-se de um crente aí próximo a você aí, que tem uma Bíblia física. Ainda que você tenha a digitar, irmãos. Amém. Glória a Deus por isso, não tem problema. Pode abrir. Mas são práticas, irmãos, que assim, parecem coisas que a gente fala assim, nossa, a gente está na graça, né? Nós não precisamos mais desse tipo de coisa, irmãos. Mas existem certas coisas, assim como Davi. Davi falava em Salmos assim, ó, não remova os marcos antigos. Então tem algumas coisas, irmãos, que não faz sentido a gente deixar de ter e trazer a Bíblia física, tá, para a igreja. Isso é muito importante. Então traga a sua Bíblia, Gálatas 6:6. Então vamos ler aí. Você vai acompanhando a sua Bíblia enquanto eu vou fazendo a leitura aqui. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Repita assim comigo, tempo certo. Amém? Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Diga assim, famílias da fé. Verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados, para se orgulharem do ritual que impugnaram aos vossos corpos. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Verso 16. Paz e misericórdia repousam sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar, pois trago em meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Verso 18. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Feche seus olhos. Mais uma vez, Pai, nós te damos graças. Oramos ao Senhor, ó Pai, e te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, batiza-nos agora com um espírito de sabedoria e revelação,
para que possamos ser ministrados através da Tua palavra, ó Pai, e que possamos crescer em maturidade e aprendizado, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Glória a Deus, irmãos. Fique à vontade aí no seu lugar, tome o seu assento. Quero pedir agora que você preste o máximo de atenção, irmãos, naquilo que vai ser ministrado aqui. Obviamente que não tem o momento mais importante do culto, né? A palavra não é mais importante do que o louvor, porque o culto ele é completo. A pedagogia do culto ela é completa do início até o fim, mas obviamente que nesse momento onde nós temos apenas um interlocutor falando, é importante que a gente cesse toda a movimentação, né? Que a gente tenha total atenção, até porque, irmãos, isso também é um sinal de reverência ao Senhor, é um sinal de respeito também aos irmãos que estão aqui ao redor, que querem sim aprender, absorver da palavra de Deus, amém? Então, olha só fazendo um breve resumão, né, do que nós já falamos aí. Eu nem sei, Murilo, você sabe quantos finais de semana, cara? Nem 15, né? Mas eu acho que não é 15, eu pus 15 porque estava na minha sequência, então eu acho que é 15 ou 16, é um negócio assim, 15 ou 16 talvez, mas provavelmente então nós estamos aí o quê? Há 3 meses e algum tempo aí, falando e enfatizando, irmãos, sobre a defesa de Paulo em relação ao verdadeiro evangelho. E Paulo vai dizer então que Cristo é suficiente. O verdadeiro evangelho é Cristo e mais nada. Então isso tem que estar muito claro para nós, porque naquele tempo os líderes judaizantes, eles estavam querendo implementar uma ideia onde, ainda que cristão, você precisava da circuncisão, você precisava se abster de alguns alimentos. E Paulo ali, então, defendendo que o verdadeiro evangelho é onde Cristo é suficiente. E também nós aprendemos que nós estamos debaixo, né, de uma promessa. Como nós já cantamos aqui, falamos, relembramos, que nós estamos debaixo de uma promessa e não debaixo de uma recompensa. Porque quem trabalha por recompensa é aquele que vai ficar a vida inteira caminhando ao lado de Jesus, como se ele tivesse algo para receber ao final, sendo que nós já cremos, pelos olhos da fé, que através da graça nós já recebemos tudo aquilo que nós precisávamos. Amém? Glória a Deus. Então esse tem que ser o sentimento daquele que carrega, então, essa mentalidade que estamos debaixo de uma promessa. Outra coisa que nós também aprendemos ao longo aí desses mais de 3 meses aí falando sobre esse tema, é que nós somos filhos, irmãos, e não escravos. E é muito importante, porque ainda existem pessoas que mesmo frequentando uma igreja, ele ainda tem a mentalidade escrava. Ele é um filho, mas que vive como um escravo. Então nós precisamos entender que nós somos filhos e precisamos ter a liberdade que essa filiação nos dá em Cristo Jesus. E aprendemos também que liberdade, irmãos, porque o texto vai falar lá em Gálatas 5 que Cristo nos libertou para que sejamos livres. Aí tem irmão que fala assim, graças a Deus, faço o que eu quero agora porque eu sou livre. Essa liberdade, irmãos, não é uma liberdade para você fazer o que você quer. É uma liberdade para você fazer o que tem que ser. Amém? Então, a liberdade pela qual as Escrituras estão falando, não é uma liberdade para você falar assim, agora é patifaria, eu faço o que eu quero, é libertinagem, está tudo certo. Não, irmãos. É uma liberdade de consciência, de mente, que agora eu sou livre, que eu não pratico mais a lei, porque a lei que vai me salvar. Não, irmão, você não está preso na lei, mas você pratica a lei, porque sabendo que é livre, agora você pratica a lei, porque você teve o verdadeiro entendimento que a lei é um padrão de vida para todo cristão. Amém? Então, nós precisamos entender que essa liberdade é para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Uma outra coisa que nós entendemos também é que todo relacionamento com a carne vai gerar escravidão e todo relacionamento com o Espírito, ele gera, então, a promessa. E nós precisamos, então, viver a graça do Senhor, abraçar ela e mais nada. Glória a Deus por isso. Então vamos entrar de fato aqui, o que o texto vai falar. Nós vamos passar verso a verso aí, a partir então do verso 6, onde ele diz que o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar
tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Então, Paulo aqui está falando, irmãos, sobre a ajuda mútua. Essa ajuda mútua é muito importante. Presta atenção aqui. Lembra que eu relatei para vocês que eu acabei de voltar ali do encontro de pastores, 54 igrejas representadas, quase 70 pastores ali reunidos, e ali era uma ajuda mútua, irmãos. Era um chorando com os outros. E aí, obviamente, né, irmãos, nas suas proporções, né? Aí você vai compartilhar com o irmão, fala assim, poxa, lá nós estamos vivendo isso, esse desafio. Aí o outro irmão vem e compartilha um desafio muito maior que o seu. Você fala assim, glória a Deus, Senhor, porque o nosso desafio ainda está pequeno. Então, ajuda mútua, irmãos. É esse compartilhar onde um ajuda o outro, mas o que Paulo também aqui está querendo falar, irmãos, é tentar combater a ganância. E ao mesmo tempo que ele quer combater a ganância, ele também quer combater a mesquinhez. Então, o meu comentário bíblico aqui, ele vai dizer o seguinte: os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com os seus pastores e mestres o resultado dos seus progressos materiais e não apenas problemas e necessidades. Porque muitas vezes, né, ouvido de pastor, irmãos, é só para ouvir problema, BO, dificuldade. E muitas vezes você esquece que o seu líder ali espiritual, o pastor, os mestres, eles estão ali também para celebrar, irmãos, as suas conquistas, aquilo que... Agora entenda uma coisa, irmãos. Por que muita gente tem talvez esse medo, né? Porque por vir de muito abuso espiritual, a pessoa às vezes se fecha em compartilhar com os líderes espirituais, pastores, mestres, as suas conquistas, porque ele tem aquele pensamento, nossa, se eu compartilhar lá com o pastor que eu fui promovido, logo ele já vai pensar em quanto eu vou ofertar mais, quanto eu vou dizimar mais. Infelizmente, esse é um medo de pessoas que foram abusadas espiritualmente. Mas Paulo aqui então está querendo trazer isso para os irmãos, que nós precisamos, irmãos, olhar para os nossos líderes, os mestres, e compartilhar com eles a nossa vida. Não só as nossas dificuldades, não só a mesquinhez, que eu estou sofrendo, a síndrome, né, de que tem sofrimento demais e que está difícil demais, irmãos. Mas compartilhe também as alegrias, as conquistas, as vitórias. Olha só o que Keller vai falar, está comigo, né? Eu comando aqui agora. Meu irmão, vocês estão... Que é nós agora que vai fazer tudo aqui? Não erra mais, então? Que isso, irmão, o negócio aqui ficou diferente, viu? Jesus, vocês oram por nós, irmãos. Porque todo grande homem de Deus começou bem assim como nós, mas no meio do caminho, se deixar, daqui a pouco nós estamos botando um painel de LED aí, também, vocês começam a orar, vai devagar, pastor, de leve. Amém, irmãos? Mas vamos lá, olha só, vou ler aqui na minha, vocês estão vendo aí. Portanto, deveríamos dar com generosidade às equipes de nossas igrejas, não como consumidores, diga assim, consumidores, que vão a uma igreja e se limita a saqueá-la de seus benefícios, sem construir de maneira significativa com ela um compartilhamento mútuo das dádivas divinas. Infelizmente, isso é algo que acontece muito na igreja, irmãos. As pessoas estão saqueando. Olha a palavra. É por isso que é bom colocar citações, porque as citações, irmãos, a gente tira um pouco o peso de cima da gente e joga o peso para cima do autor. Mas olha o termo que ele usa, irmãos. Imagina se eu falo isso aqui na igreja, os irmãos já iam, né, assustar, se ofender até. Se eu virasse e falava assim, bando de saqueadores, vocês estão saqueando a igreja. É o que Keller está falando, irmãos. Muitas vezes nós nos comportamos como saqueadores, que vão até a igreja, saqueiam os seus benefícios, tudo que ela pode me dar de benefício, irmãos. E esquece que aqui é um lugar de um compartilhamento mútuo. E eu não estou falando de posses e bem não, irmãos. Pode ficar tranquilo. Eu estou falando das dádivas divinas, que é o que Keller está falando. Dinheiro é o mínimo, irmãos. O dinheiro está no menor desse escalão. Nós estamos falando das dádivas. Aqui é um lugar onde a família na fé tem que ter essa liberdade do compartilhar das bênçãos espirituais que o Senhor tem trago em nosso meio. E aí Paulo então continua, verso 7, ele vai dizer assim, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Existe uma lei universal, irmãos, que é o que você planta,
você vai colher. A semeadura, ela pode até ser uma opção na vida dos irmãos, mas todo aquele que planta, ele pode ter a certeza que ele vai colher, pois todo que planta, colhe. Todo mundo que planta, ele vai colher. Só que o que você vai colher, irmãos? Aquilo que você planta. Porque você é até livre para ter escolha do que você vai semear, mas você se torna um escravo daquilo que a consequência do que você plantou vai gerar na sua vida. Então, ainda que você tenha liberdade, você tem liberdade de escolher qual tipo de semeadura você quer lançar ao longo da sua caminhada, mas você se torna um escravo dessa semente que você está lançando. Agora, uma coisa interessante na lei da semeadura, irmãos, é que quando eu olho, né, hoje nós estávamos ali no meu pai, eu passei a tarde lá no meu pai, e aí lá está começando a dar jabuticaba, né? E você olha aqueles pés de jabuticaba, bonito, pretinho, cheio de jabuticaba. E é engraçado que para você plantar um pé de jabuticaba, você precisa do que você precisa? De uma única semente. Você planta um pé de jabuticaba, já começa daqui a pouco a época das mangas também, né? Um único caroço de manga, você planta uma árvore e essa árvore vai dar centenas, às vezes milhares de frutos com uma única semente. Então entenda que a lei da semeadura, a colheita, irmãos, sempre vai ser maior. Sempre a colheita é maior do que aquilo que você está plantando. Isso é uma lei da natureza. Agora, isso serve para o bem, mas também serve para o mal. Então, se você está colhendo mal, irmão, você pode ter certeza que muito mal você vai colher. Mas se você está plantando bem, irmãos, a colheita será inúmeras vezes maior do que aquilo que você está plantando. Mas se você espalhar mal a sua semente, irmãos, com certeza a sua produção será ruim e pobre. Se você comer alimentos ruins, o seu coração ele vai ser cheio de morte. E se você ceder à sua carne, vai ter um colapso espiritual e sua vida espiritual entra em ruína, irmãos. Então é importante nós entendermos que a lei da semeadura, ela é algo universal e aquilo que a gente está plantando nós iremos colher. Então que nós possamos escolher. E ele vai falar no verso 8 sobre os dois tipos de campo que você pode semear. Olha o que ele vai dizer, pois quem semeia para a sua carne, o que é que ele vai falar? Da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Domingo passado, Murilo falou sobre, foi domingo passado, os frutos do Espírito? Domingo passado, domingo retrasado, né? Domingo retrasado, então foi falado sobre os frutos, né, do Espírito, mas também tem as obras da carne, né, o fruto da carne. E aí eu quero recordar os irmãos, porque Paulo vai falar sobre esses dois campos, irmãos. Você tem um campo da carne para semear, e você tem um campo do Espírito para semear. Então, quais são esses frutos da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, irmãos? É uma lista grande, né? Às vezes essa listinha seria bom a gente até ter ela anotada num caderninho para a gente andar olhando. Pô, será que hoje idolatrei? Não, me perdoa. Senhor. Inimizade, irmãos. O cara te xingou no trânsito, você fala, vai também para aquele lugar. Isso aí... Preciso me arrepender mais uma vez aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente lembra dos pecados, daqueles assim que a gente fala, esse aqui é um pecadão, né? Prostituição, e tá, discórdia, glutonaria, idolatria. A gente esquece, irmãos, que dia a dia, se a gente não se atentar a tudo isso, a gente está plantando, a gente está semeando aí os frutos da carne. Mas vem os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então entenda, irmãos, que a colheita ela vai depender de onde e o que você está semeando. Se você quer colher algo, irmãos, na sua caminhada cristã, você precisa entender onde você está plantando
e o que você está plantando. Porque também, irmãos, não adianta você só querer escolher qual tipo da semente, se você também não está escolhendo o terreno certo. Porque a parábola também vai falar que algumas sementes caíram em meias pedras. E nada virou, se perdeu. Os pombos comeram, no meio dos espinhos. Então nós precisamos também entender o tipo de terreno aonde nós estamos semeando, porque a colheita vai depender de onde e o que você está plantando. E Paulo continua então no verso 9. E não nos desfalecemos de fazer o bem. Diga assim comigo, desfalecer. Paulo está aqui enfatizando, e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Irmãos, qual é o tempo certo? A grande maioria das pessoas está querendo que Deus libere para ele as bênçãos espirituais no tempo dele. Mas o tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. E nós já falamos bastante sobre isso aqui. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Gálatas 4:4, ele vai falar que no tempo oportuno, no tempo certo, o tempo oportuno, então ele enviou o seu filho. O tempo oportuno, qual é o tempo oportuno? O tempo dele, irmãos, não o seu. Então entenda que não adianta você ter pressa para algumas coisas que Deus não está com pressa na sua vida. Então cuidado com o ano do aceleramento da bênção, irmãos, porque na verdade você não vai acelerar Deus. Deus não está com pressa, Ele nunca esteve com pressa. Amém, irmãos? Até porque se Ele tivesse com pressa, Ele já tinha enviado Jesus de volta para nós, né? Isso mostra que Ele não está com tanta pressa, porque já tem tantos sinais. Minha bisavó está falando que Jesus está voltando, até hoje Ele não voltou. Então isso mostra que Deus não está com pressa, irmãos. Quem está com pressa sou eu e você. Então não queira apressar Ele naquilo que Ele não está com pressa, amém? Glória a Deus por isso. O Paulo Borges fala uma coisa, né? Às vezes a gente tem ansiedade porque a gente quer contar aquilo que é incontável. Imagina Abraão recebe a promessa que ele terá filhos, multidões. Imagina ele querendo contar aquilo que é incontável. Então não queira contar, irmãos, aquilo que não dá para contar. E o tempo é uma coisa que Deus não conta. Quem cronometra o tempo? Você acha que Deus tem um relógio no braço igual a gente, irmãos? Ele é o próprio infinito. Ele é atemporal, ele é o kairos, ele não tem tempo, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, irmão. Quem que cronometra é nós que estamos no cronos. E aí você está aí o tempo inteiro, ó, falta 56 minutos para o culto acabar. Aí você começa a cronometrar, aí começa a demorar demais, você fala assim, glória a Deus, está acabando, falta 20, falta 10. Mas tem dia que os irmãos empolgam e passam um pouquinho mais, você fala assim, nossa, não acabou no horário. Sabe por quê, irmãos? Nós aprendemos a contar o tempo, mas Deus não está contando o tempo. Ele é dono do tempo. E aí, irmãos, Paulo vai falar uma coisa muito importante sobre isso. Ele vai falar sobre nós não desistirmos. Porque aquele que não desiste, ele vai colher, irmãos. Porque, lembra que eu falei lá atrás? É impossível você plantar e não colher. Mas você não colhe na hora que você quer, você colhe no tempo oportuno. Só que muitas vezes nós começamos alguma coisa e nós desistimos no meio do caminho. Nós, seres humanos, nós somos muito bons para empolgar, para motivar, para começar alguma coisa. Mas do mesmo jeito que a gente é bom para empolgar e começar, a gente é bom também para desistir no meio do caminho. Porque se eu falar uma lista de coisas aqui que talvez você já começou e não terminou, irmão, você vai dando check aí, tá? Academia, quem já começou e não terminou, irmão? O Murilo está perseverando, mas a Amanda, glória a Deus, irmão. Exemplo isso aí, hein? Raro. O Joás começou firme também agora, né? Tá vendo? Os irmãos estão... Mas quantas vezes, irmãos? Irmãos, eu já tive que pagar a academia. A única vez que funcionou, e está sendo agora, porque eu pagava a academia 6 meses achando que ia funcionar. Eu falei, eu vou pagar 6 meses logo de uma vez, o ano inteiro, para ir lá 3, 4 vezes ao ano, irmão. Não funciona. Não dá certo, irmãos. Você só fica financiando as academias. Mas aí o que está funcionando ali, que eu paguei um personal, aí é caro, e o cara te liga, cadê você? Vambora, meu filho. Aí está dando uma funcionada. Mas mesmo assim, irmãos, eu estou doido para mandar ele embora. Porque tem dia que eu acordo e falo assim, a única coisa que eu não quero é ir para a academia, ele já está lá no meu pé, vamos embora. Aí, na verdade, eu não vou nem pela motivação, eu vou porque eu lembro quanto eu estou pagando para ele, eu falo, eu tenho que ir. É
cara esse negócio, eu vou precisar ir. Mas, irmãos, nós somos empolgados para começar alguma coisa, mas a gente, do mesmo jeito que é empolgado para começar, a gente é empolgado para descomeçar. Dieta, irmãos, alguém já começou uma dieta e no meio do caminho desistiu dela? Isso porque eu não vou nem falar jejum, né, irmãos? Eu vou na dieta para ser mais leve com os irmãos. Porque se eu falar o jejum de doce, né, os irmãos, assim, do doce, aí você fala assim, Jesus, só hoje eu vou abrir uma exceção. Mas é só hoje. Aí os irmãos da carne, né, falam assim, eu vou fazer aquele jejum de Daniel. Aí ele é convidado para o churrasco, ele fala assim, Jesus, hoje nós vamos ter um combinado. Né, hoje, o Senhor perdoa porque eu vou comer uma carne. Então, irmãos, imagina. A gente começa tantas coisas e não dá sequência. E Paulo está falando sobre isso. Não desista. Pois aquele que não desistir, ele vai colher aquilo que ele está plantando. A Bíblia, irmãos, quantas vezes nós já começamos janeirão, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí você dura bom ali uns 45 dias, irmãos. Lendo, assim, aí você falha uns 2 dias, volta e tira o tempo atrasado. Mas aí quando chega ali no 2º, 3º mês, irmão, você fala assim, não vai dar certo não. Esse negócio de ler a Bíblia inteira, aí você já começa a entrar naquelas teorias, tipo assim, não precisa ler a Bíblia inteira não. Se eu ler aqui só o Novo Testamento tá top, eu já estou sabendo. Não, porque o pastor falou lá que se eu ler só Gálatas o ano inteiro já vai ser top, então eu vou ficar em Gálatas o ano inteiro. Amém, irmãos? Fique em Gálatas o ano inteiro. Lê todo dia o livro de Gálatas, está tudo certo. Você não precisa ler a Bíblia inteira. Mas faça isso então, irmão. Lê todo dia só o livro de Gálatas, só 6 capítulos, rapidinho você lê, mas faça isso o ano inteiro então. O problema é que nós não temos o quê? Constância, por isso que Paulo está falando, não desista, meus irmãos, continue, pois aquele que não desistir, colherá no tempo certo, ou seja, no tempo oportuno. No tempo oportuno nós iremos colher. E sabe o que é o complicado para nós, irmãos? É porque nós estamos vivendo um tempo, igual eu falei, não é que nós não temos disciplina, porque muitas pessoas falam assim, mas pastor, eu não tenho disciplina para ir para a academia, eu não tenho disciplina para fazer uma dieta, eu não tenho disciplina para ler a Bíblia, mas você tem disciplina para maratonar uma série. Sabe o que é o problema? Não é falta de disciplina, é falta de foco, é falta de prioridade. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Está aqui a Fernanda, médica cardiologista, junto com a minha esposa, formaram, estudaram junto. Se alguém tem um infarto, daquele assim, o cara não morreu por uma beiradinha, ele vai voltar para casa, Fernanda, ele vai ter que fazer uma dieta ou não, uma restrição alimentar? Porque isso se tornou uma prioridade. Está ali meu sogro, né? Quantos estende? 2 estende. Voltou e teve que fazer o quê? Uma reeducação alimentar. Sabe por quê? Se tornou uma prioridade, senão morre. Irmãos, sabe o que é o nosso problema? Sabe por que a gente não lê as Escrituras? Porque isso aqui não é prioridade na nossa vida. Porque se você não lê a Bíblia, você acorda respirando do mesmo jeito. É porque a gente fala aqui que isso aqui é o alimento, só que você deixa de comer e não morre. Aí você fala assim, eu vou comer isso aqui para quê? Eu não morro. Agora, se eu deixar de comer aqui meu alimento todo dia, meu arroz, meu feijão, meu bifinho com cebola, aí eu morro. Agora eu não vou ler a palavra, porque isso aqui, fala que se não comer isso aqui a gente morre. Mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. E muitos, ainda que estejam dentro das igrejas, estão mortos espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Aquele que tem fome e sede de Deus, ele não consegue ficar sem esse alimento diário. Então nós precisamos priorizar aquilo que tem que ser priorizado, irmãos. E é sobre isso que Paulo está falando, constância. Seja constante naquilo que tem que ser prioridade na sua vida. E aí ele segue aqui, ele vai para o verso 10. Presta atenção aqui, vamos lá, verso 10 aí na sua Bíblia. Sendo assim, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente a quem, irmãos? A quem? Irmãos, principalmente aos da família da fé. Isso aqui dá um problema, dá um conflito, né? Porque muita gente, irmãos, não tem a compreensão. Nós vivemos em uma era tão grande do individualismo. Isso foi muito falado lá no Encontro de Pastores. Como nós vivemos numa geração de individualismo, numa era do individualismo.
era para os da família da fé, nós aqui, olharmos um para o outro e já só no olhar saber, o Murilão não está bem hoje, cara, vou lá bater um papo. Tal pessoa não está bem, vou lá conversar com ele. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Façamos o bem aos da família da fé, se atente aos da família da fé, e muitas vezes você está negligenciando os da família da fé. Gênesis 2, Deus plantou o homem no jardim, irmãos, para ele fazer o quê? Diga assim, cultivar, guardar. Então o papel do homem ali no jardim era cultivar e guardar. E nosso papel, irmãos, na vida dos da família da fé é cultivar e guardar. Precisamos cultivar as relações e guardar os nossos irmãos. E aí, irmãos, quando que nós temos que fazer isso? Diga assim sempre. Para quê? Para todos. Com quem, irmãos, que eu preciso? Principalmente com os da família da fé. Paulo está deixando claro, irmãos, que nós precisamos priorizar essas relações. 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. E esse família aqui que Paulo está se referindo, não é a sua família biológica, não, irmãos. É os da família da fé. E essa família, irmãos, ela se estende por toda a nação, por todo o planeta, aonde houver um crente, irmãos, convertido no Senhor, um cristão que foi alcançado pelo Evangelho, ele se torna sua família na fé. É por isso que muitas vezes, irmãos, a gente conhece pessoas, e eu principalmente, né, eu não sei os irmãos, mas comigo muitas vezes acontece isso. Eu conheço uma pessoa, e essa pessoa a gente desenvolve uma amizade, uma relação assim, que você fala assim, cara, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos, e eu estou conhecendo ela agora. Aí depois você vai interrogando e vai vendo que esse irmão é um da família da fé. E aí você fala assim, está explicado, irmãos. Nós estamos ligados desde antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós já estamos ligados na eternidade. Por isso que eu tenho esse vínculo com você, irmão. Porque eu faço parte da família da fé. Irmãos, nós temos relações que nós cultivamos, eu e minha esposa, com irmãos que são da família da fé, que nós conhecemos e vimos uma única vez, e isso se tornou uma amizade para a vida inteira. Isso, irmãos, é lindo nós cultivarmos e guardarmos a relação entre os da família da fé. E deixar de lado, irmãos, principalmente o preconceito que foi gerado dentro da família da fé. Cada vez mais, irmãos, nós estamos vivendo um modelo de igreja individualista. E aí, mais uma vez, uma pedagogia, uma lição, irmãos, que nós estamos aprendendo. Quando nós estamos no louvor, irmãos, nós apagamos as luzes. É bom, eu gosto também de apagar as luzes, mas entenda uma coisa, irmãos. Cada vez mais essa dinâmica, irmãos, está levando você para o seu próprio eu. Cada vez mais, irmãos, está sendo gerado modelos onde você é individual, é você um consumidor que foi lá, consumiu, vai embora com a sua família e está tudo certo. Não, irmãos, nós somos participantes. O culto ajuntado, que é esse aqui, ele tem que ser um culto onde nós estamos todos aqui para servir uns aos outros, ajuda mútua. É um servindo ao outro, irmãos. É irmãos aqui que deveriam se conhecer no íntimo, no mais íntimo de tudo. Aqui deveria estar as pessoas que você mais tem liberdade para se despir. E quando eu falo se despir, irmão, não no sentido literal, mas se despir nas suas emoções, nas suas crises interiores, nos seus problemas, nos seus devaneios. Aqui deveria estar essas pessoas. Mas provavelmente elas não estão sentadas aqui. Seus melhores amigos, as pessoas que você tem a liberdade de confessar, as pessoas que você tem liberdade de abrir o seu coração, provavelmente ela não está aqui, mas deveria. Porque é isso que Paulo está querendo falar sobre os da família da fé. Amém, irmãos? Então tenha essa liberdade com os da família da fé. Procure ter. Seja intencional. Não espere. Seja você intencional a desenvolver relações, laços profundos entre os da família da fé. A ponto, irmãos,
de você ter os seus melhores amigos, os seus confidentes, pessoas que você pode confessar os seus pecados. Você confessa seus pecados com quem, irmão? Se é que você confessa. Então você precisa desenvolver esse tipo de vínculo, irmãos. Isso é muito importante. É isso que Paulo está insistindo. E aí nós vamos então a partir do verso 11 agora. Ele vai falar sobre a nova criação. E olha o que ele diz. Olha aí na sua Bíblia, no verso 11, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Irmãos, eu não preciso nem falar. Quando o Paulo está falando, veja com que grandes letras eu estou escrevendo, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo dar ênfase que esse assunto é de extrema importância. Ele está querendo chamar a sua atenção. Presta atenção com que grandes letras eu estou escrevendo do meu próprio punho. Então olhe para esse assunto. Ele segue no verso 12: aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então o que acontece aqui? Esses irmãos estavam muito mais focados em uma transformação exterior, para que eles não sofressem perseguições, do que de fato, irmãos, na transformação interior que nós precisamos ter. Muitas vezes, a gente foi educado, catequizado na igreja, que tipo assim, chega o irmão todo arrebentado na igreja, e aí Cristo alcança esse irmão, aí ele muda o exterior, e você fala assim, agora esse é um crente bom. O cara mudou as vestimentas, mudou a roupa, mudou ali o cabelo, mudou o jeito de se comportar, e você fala assim, isso tornou um crente bom. Mas o que Paulo está querendo dizer é que esses irmãos estavam fazendo isso, irmão. Eles estavam mudando o exterior, o estereotipo, que eles não queriam ser perseguidos, eles tinham que aparentar ser, mas na verdade eles não eram, porque o interior não tinha sido transformado. E mais importante do que o exterior, irmãos, é o interior ser transformado. Olha o que vai dizer aqui na minha Bíblia, eu vou ler o comentário aqui, ele diz o seguinte: Paulo os criticam por estarem mais preocupados com a sua própria reputação e interesses do que com a verdadeira edificação espiritual dos crentes. Então, eles estavam muito mais preocupados com a reputação, o que as pessoas vão pensar de mim. Muitas vezes nós queremos ser, irmão, aquele crente politicamente correto, que tem um nome para isso. Sabe como que chama um crente politicamente correto? Diga assim comigo: moralista. Então existe um monte de crente que é moralista, irmãos, porque ele quer ser aquele crente politicamente correto, exteriormente. Todo mundo olha e fala, esse cara é crente demais, gente, é quase um anjo. Mas por dentro, irmão, diga assim, ele é muito pior do que ele pensa. Inclusive eu e você, irmãos. Nós somos muito pior do que nós pensamos, As doutrinas da graça, depravação total. Assiste lá no canal do YouTube. Você é muito mais depravado do que você imagina, irmãos. Não há bondade em você. Poxa, pastor, mas que dureza é essa, hein, irmãos? Não sou eu que estou falando, é a própria Escritura. Você é muito pior do que você imagina. Só que graças a um bom Deus, que enviou o seu Filho amado para morrer no seu lugar, para que todo o pecado, a ruindade, a maldade recaísse sobre ele. E pela graça, vocês então receberam o que vem de Deus na vida de vocês, que é o Evangelho, que é a única coisa que presta aí dentro de você, irmão. É o Evangelho que você carrega. É a única coisa, irmão. Poxa, pastor, mas eu sou tão bom, eu sou tão caridoso, eu sou tão bom com as pessoas. Isso é fruto do Evangelho que está em você, irmão. Isso é o Evangelho resplandecendo dentro da sua vida, mas não é por vontade própria, porque se não fosse o Evangelho, irmão, você só estava fazendo isso porque você queria um benefício próprio. Tem uma série, não é nem série, irmão. O Brasil Paralelo, irmão, soltou um filme que eles fizeram, que é um documentário sobre o que está acontecendo em Israel. Convido todo mundo a assistir. É Decir, não sei o que lá, não sei o nome. Depois acha aí e passa para nós. Tá lá. Eles soltaram gratuitamente no YouTube uma produção, irmão, de cinema. E eles soltaram gratuitamente para mostrar o que está acontecendo lá no Israel. O Hamas, aquela loucura. Irmãos, os caras vão para lá matar judeu, vibrando, comemorando. Tem um áudio deles que mostra, ele liga para o pai e fala assim, papai, abre o WhatsApp e vê aí, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos, e o pai celebrando. Alá seja louvado e tal, aquela coisa toda. Sabe por quê, irmãos? Essas pessoas, irmãos, eles entenderam que
o que eles fazem aqui, eles vão receber uma recompensa na vida eterna. Infelizmente, esse tipo de doutrina, irmãos, onde você tem que fazer algo aqui para receber algo lá na frente, é um falso evangelho. Obviamente que eles foram para uma linha extremamente extremista. Mas toda vez que você faz alguma coisa para ser salvo, irmãos, você está dizendo e anunciando: Cristo não foi suficiente para mim. Isso é o legalismo, é a justiça própria. Eu faço com a força do meu braço para que eu seja aceito, para que de fato eu receba a recompensa no final. Mas que bom que nós temos a luz das Escrituras, irmãos. E seguindo o texto aqui, verso 13, ele diz: ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. O que eles estão? Esses caras criaram uma seita própria para eles, irmãos. Porque nem eles tinham consciência, nem nós vamos conseguir cumprir essa lei. Mas o troço aqui já está tão envolvido, nós já envolvemos tantas pessoas nesse negócio aqui, que agora nós temos que exigir que eles façam também. Nós já estamos tão inseridos nessa doutrina, que por mais que a gente sabe que a gente não vai cumprir essa lei, mas tem que circuncidar. E infelizmente, irmãos, falsos líderes. Nós tivemos um pastor lá, e aí não vou dar detalhes, irmãos, porque não é essa a ideia, mas é para que os irmãos orem pela igreja do Brasil, para que os irmãos sejam impelidos em maturidade a orar quando vocês estiverem orando pela igreja do Brasil, pelos pastores do Brasil, porque eu sei, irmãos, que mesmo pastores que estão corruptos, pastores que estão desviados do verdadeiro evangelho, esses caras começaram bem, irmãos, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu, e aí um pastor lá, olha isso, Murilo, um pastor que estava lá, de uma grande denominação pelo Brasil, não vou nem falar a cidade, para vocês não imaginarem onde é, mas ele se desligou dessa denominação, começou um trabalho ali na cidade, depois de um ano de afastamento, conversando com o seu pastor ali dessa grande denominação, trazendo à luz as Escrituras para esse grande pastor. Sabe o que o pastor virou e falou para ele? Falou assim: meu filho, eu sei que eu estou errado, só que eu já entrei em uma estrutura tão grande, em um modelo que já está tão impregnado que eu não consigo retroceder mais. Então, irmãos, infelizmente, esse tipo de falso evangelho, ele está impregnado, e é o que os judaizantes aqui estavam fazendo. Eles tinham consciência, a gente não vai conseguir cumprir essa lei aí, mas já que nós já estamos falando desse negócio, tem que circuncidar todo mundo. Então, esse falso evangelho, irmãos, e aí esse pastor que estava lá chorando em lágrimas, né, porque a ideia dele não era sair da denominação, abrir, não é isso, não é, e os irmãos metendo o pau em cima dele, porque seu falso, que abandonou a gente, e que não sei o quê, enquanto na verdade ele, irmãos, tentou por um ano, sentando de tempos em tempos com o seu pastor, com o seu líder, trazendo as Escrituras, falando assim: pastor, traga Jesus para as palavras, traga Jesus para as celebrações, o foco é Cristo. E o pastor virava para ele e falava assim: eu sei, meu filho, mas não dá mais. Se eu parar essa máquina aqui, tudo desmorona. E a grande verdade é, irmãos, que tudo desmorone. Porque se é o falso evangelho, irmãos, que tudo desmorone. Mas é esse irmão, impelido, né, pelo Espírito e não suportando mais, então ele abriu essa comunidade, tem tido suporte ali, né, de toda a equipe do Leandro Vieira, o presbitério de Curitiba, e ele abrindo o coração para nós, falando sobre isso, irmãos. Então, a importância de nós estarmos atentos, irmãos, aos falsos mestres que têm tentado impelir falsas doutrinas, seitas falsas, e muitas pessoas estão indo por esse caminho, por não ler as Escrituras. E Paulo continua, verso 14, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Então a cruz é uma identificação para os cristãos, é a nossa nova humanidade, a nossa nova identidade. Então a cruz, irmãos, olha o que João Calvino, eu que estou aqui, né, vou passar lá, olha o que Calvino vai dizer. Presta atenção aqui, olha essa citação de Calvino: a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens. Então o que esses falsos mestres estavam fazendo ali com a circuncisão era só um disfarce.
Mas olha de fato o que é a nova regeneração. Mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Então a verdade aos olhos de Deus, irmãos, não é o externo. Não é você ir lá e cortar o prepúcio. Não, irmãos. A nova regeneração aos olhos de Deus, irmãos, é a nova vida que você passa a viver, a nova humanidade, o novo ser que você passa a se tornar. Por isso que ele vai falar daqui a pouco sobre a nova Jerusalém, sobre a Jerusalém de Deus, né? A Jerusalém que está sobre a terra. Mas ele diz no verso 15, não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criatura. É ser uma nova criatura. De nada vale ser circuncidado. Porque o que vale, irmãos, não é o seu exterior, mas é o seu interior. É a transformação que o Senhor vai fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, vai dizer assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Isso é a nova criatura. Isso é aquela pessoa que foi alcançada por Cristo através do poder do Evangelho e teve a sua vida transformada. As coisas velhas ficam para trás, irmãos, e tudo se faz novo. Paulo então continua o verso 16, e ele vai dizer, paz e misericórdia repousam sobre todos aqueles que andarem conforme essas ordenanças, e também sobre o Israel de Deus. O Evangelho, irmãos, é um modo de vida para os cristãos. O Evangelho para nós que fomos alcançados, ele se torna um modo de viver. E o Israel de Deus é toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. Toda essa igreja sobre a face da terra, ela é abençoada quando andamos conforme as ordenanças de Deus. Então essa Israel de Deus que ele está citando aqui é a igreja do Senhor. Somos nós, família Fluir, nós fazemos parte da Israel de Deus. E toda a comunidade de fé, onde Cristo é o centro, faz parte da Israel de Deus. E tudo o que fizemos, irmãos, tudo o que nós fazemos tem que ser nesse novo modelo de vida, essa nova regeneração, essa nova vida a partir do momento que nós somos encontrados por Cristo. E é esse chamado que Paulo tem para nós. E aí ele vai falar assim no verso 17, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus Cristo. Irmãos, esse verso é muito poderoso, irmãos. Porque quando eu leio esse verso aqui, eu penso e olho para mim, quais as marcas do Evangelho eu tenho carregado no meu corpo? Quais as marcas do Evangelho eu tenho carregado a ponto de ninguém poder me questionar? E aí Paulo, irmãos, Paulo vai dizer, quanto ao restante, ninguém tem autoridade nenhuma para me questionar, porque carrego as marcas do Evangelho, de qual eu pertenço a Cristo Jesus. É por isso que o meu papel e o seu, irmãos, é pregar o Evangelho em todo o tempo. A todo tempo nós temos que pregar o Evangelho. Se necessário, você usa palavras, né? Não sei nem quem disse essa frase, mas existe uma frase que fala, prega o Evangelho em todo o tempo, a todo tempo. Se necessário, você usa as palavras. Porque o que Paulo está falando? Quem é? Foi Billy Graham que falou? Não, acho que foi outro. Agostinho, Santo Agostinho. Isso, garoto. Santo Agostinho falava assim, ó, prega o Evangelho a todo momento. Se necessário, use palavras. O Paulo está querendo dizer isso, irmãos. Ninguém pode me questionar porque eu estou pregando o Evangelho o tempo inteiro. Mas não é o Evangelho somente aqui com a palavra e exortando os irmãos e falando. Não, irmãos. Mas é através das atitudes, as marcas que ele carregava, por onde ele passava, a identificação de que ele pertencia à família da fé. E essas marcas, irmãos, não é um anel que eu uso na mão, que diz que eu sou um apóstolo. Não é um broche que eu coloco na minha roupa, que me coloca acima das outras pessoas. Não, irmãos. Não é esse tipo de marca que Paulo tinha, não, irmãos.
Agora, se você quer ser igual ao Paulo, talvez você pode abrir sua ficha aí, meu irmão. Quantas vezes você já foi preso por pregar o evangelho? Porque se alguém fosse questionar Paulo falou assim, cara, abre minha ficha criminal aí, vai ver o tanto que a bicha é rodada. Por onde eu passo, eu dou uma visitada na cadeia, irmãos. Eu estou incomodando esse povo. Aí eles me botam lá, mas não tem problema, porque eu estou lá e eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque o evangelho que eu preguei continua sendo pregado pelos irmãos que eu preguei o evangelho. Então, irmãos, nós precisamos carregar marcas. Marcas da nossa caminhada com Cristo, marcas da nossa caminhada com Jesus, onde as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, cara, esse cara aqui é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus, ela tem marcas, ela tem frutos por onde passou. E aí, para caminhar para o fim, Paulo vai encerrar aqui no verso 18, irmãos. Ele vai dizer, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. E esse momento onde ele faz esse encerramento, irmãos, ele encerra o texto do mesmo jeito que ele começa o livro, a carta. Então ele começa a carta lá no verso 1, capítulo 1, verso 3, abre aí se você tiver com a sua escritura. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 1, verso 3, ele diz assim, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e Senhor, Jesus Cristo. E ele encerra, irmãos, o texto desejando a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos aqui o hábito, e que esse hábito ele possa cada vez mais se estender mesmo, irmãos, de ter um momento onde os irmãos se levantam e cumprimentam uns aos outros com a graça e a paz. Graça e paz. Graça e paz. Paz é o fruto daquele que foi alcançado pela graça. E que graça é essa, irmãos? A graça que o Senhor Jesus nos ofertou gratuitamente, mas que foi muito cara. E Ele pagou com um alto preço, mas que foi de graça para nós. Por isso, então, nós estamos em paz. E que paz é essa, irmãos? É uma paz que excede o entendimento humano. Ainda, irmãos, que o mundo esteja acabando, que o tornado esteja passando, você tem que estar em paz. E aí, irmãos, abra sua Bíblia para mim no Salmo 23, irmãos. E eu quero fazer uma chamada e um convite à igreja, irmãos. Todos os dias pela manhã, irmãos, você, ao acordar, ao agradecer ao Senhor por mais um dia, eu quero fazer essa chamada aos irmãos para que você abra lá a sua Bíblia, no Salmo 23. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Tem como projetar aí? Sei que nós não vamos projetar, mas vamos projetar esse, para a gente ler juntos, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Ainda que tudo, irmãos, esteja dizendo o contrário, ainda que o mundo não esteja legal, ainda que as coisas não estejam bem, nós precisamos nos agarrar, irmãos, aquilo que o Senhor deixou para nós. Então vamos ler juntos aqui o Salmo 23, não precisa ler na sua Bíblia para que a gente leia na mesma versão, na mesma voz, na mesma entonação, no mesmo tempo. Então vamos lá no 3, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Irmãos, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, porque de nada adianta, irmãos,
se a nossa fé for uma fé sem práticas. De nada adianta você vir aqui todos os domingos, se esforçar para estar aqui aos domingos, se isso é apenas um esforço e não um desejo. Porque muitas pessoas veem como um esforço: eu vou me esforçar para estar lá na igreja esse domingo. Quantos irmãos poderiam estar aqui nesse domingo, irmãos? E eu tenho certeza que se fosse o velório dele, a gente estava sabendo. Então ele não faltou por conta de um velório. Se fosse por um motivo grave de saúde, também nós estaríamos sabendo, porque alguém já teria nos avisado para a gente orar. Então, irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé com obras práticas. E a nossa confiança deve estar 100% no Senhor. Independente, irmãos, da situação, independente do que nós estamos passando, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós precisamos nos agarrar nessa graça que nos foi dada, irmãos. E essa paz que excede o entendimento humano, paz com Deus, paz com o mundo, paz com o meu próximo. Irmãos, se nós estamos então abraçando essa paz, nós precisamos viver dessa maneira. Nada que acontece no mundo pode, irmãos, tirar a nossa paz, porque nós estamos em paz. E o Senhor é o meu pastor. E quando falo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Não é que vai faltar, ele quer dizer que o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque o Senhor me basta. Amém, irmãos? Vamos cantar uma canção, então. Se você quiser, apaga as luzes para nós, ainda que essa pedagogia das luzes apagadas é uma pedagogia onde nós precisamos olhar um para o outro, irmãos. Mas eu quero convidar você agora, nesse momento, a olhar para você, porque quando nós vamos andar de avião, né, tem uma coisa icônica que eles falam: se caso aqui despressurizar, cairão máscaras. E aí eles falam assim: coloque em você, e depois você coloque na pessoa do seu lado. Então, irmãos, duas lições nós precisamos aprender aqui. Que você, antes de olhar para um lado, você precisa olhar para você internamente, porque um doente não consegue curar uma pessoa. Mas uma segunda lição que eu aprendo aqui é que ainda que eu não esteja tão bem, ainda que eu esteja sem ar, mas se eu conseguir colocar a máscara em mim, a minha missão é colocar a máscara na pessoa ao meu lado. Então o Evangelho, irmãos, não é só olhar para mim, o Evangelho é olhar para o lado, é olhar para o meu irmão, ainda que pareça que eu não esteja tão bem, mas se eu conseguir colocar a máscara em mim, se eu conseguir, se eu orei, se eu estou bem, eu preciso colocar a máscara no máximo de pessoas possíveis. Eu preciso olhar para o lado, olhar para os meus irmãos, eu preciso orar com meu irmão, eu preciso abraçar o meu irmão, eu preciso ter um gesto de amor com o meu
Esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em
isso não se resuma só em teoria, mas que isso se torne algo prático em nossas vidas, algo que nós possamos praticar no nosso dia a dia, o Evangelho na vida, aonde nós estamos vivendo em família, ó Deus. Abre os nossos olhos, ó Pai, a olharmos para os irmãos na fé e não só para nós, ó Pai. Obrigado por esse culto ajuntado, por esse povo reunido, mas que nós possamos sair daqui agora e sermos igreja espalhada sobre a cidade, sobre a sociedade, sobre essa cidade de Goiânia, ó Deus. Ah, Deus, nós não estamos falando aqui sobre ser uma igreja relevante, ó Pai, mas nós estamos falando aqui sobre ser parte da igreja do Senhor, parte da grande igreja do Senhor sobre a terra, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte os meus irmãos para a grande comissão pela qual fomos chamados, que é pregar o Evangelho, ó Pai, por onde formos, por todo mundo, pregue o Evangelho, mas faça discípulos por onde passar. Que nós possamos então viver dessa maneira, ó Pai. Que nós possamos carregar, ó Pai, em nossa vida, no nosso corpo, as marcas do Evangelho, Pai. Leva-nos a esse nível de consciência, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, no que diz, ó Pai, a iluminação da Escritura, para que nós possamos, ó Pai, crescer em maturidade, em profundidade. Nós possamos, ó Pai, caminhar rumo ao alto, deixando para trás as coisas velhas, a velha criatura, o velho homem, ó Pai, e que tudo possa se fazer novo, Pai, novo novamente. Em nome de Jesus, Deus, nós louvamos e te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Se você puder, aí onde você está, glorifique ao Senhor Jesus, seja com as suas palmas, seja com a sua boca, glorifique a Ele, celebre a Ele, dê um brado de júbilo ao Senhor, pois Ele é bom, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o antes, Ele é o depois, Ele é Deus sobre todos, Ele é o único, o poderoso, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, aquele que há, aquele que é, aquele que virá. Esse é incomparável, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Obrigado, Jesus. Nós estejamos preparados para o culto espalhado. Nós estejamos preparados para essa igreja espalhada sobre a cidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assente alguns minutos, irmãos. Mas não perca, irmãos, essa fome, essa sede que é gerada em nós. A reunião onde nós nos agrupamos aqui no prédio, na igreja, nessa plataforma, ela é só um combustível, irmãos, para a igreja que está esparramada. Isso aqui é um combustível para segunda-feira, onde você vai ser igreja espalhada, onde você vai ser igreja, irmãos, ainda que não tenha nenhum crente do seu lado, aonde você vai ter que, irmãos, colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui. Então que o Senhor nos capacite a isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero, antes de nós encerrarmos, primeiramente dizer que como nós estamos felizes, irmãos, por tudo que estamos vivendo como igreja, ainda que com todos os desafios, com todo o cansaço emocional, espiritual, físico, mas como nós nos alegramos, irmãos, em fazer parte da igreja do Senhor, como eu e a minha casa se alegra com isso, irmãos. Como é bom estar com os irmãos a cada domingo e durante a semana na igreja espalhada entre as casas. Eu quero mais uma vez só reforçar alguns avisos. Coloca para mim, Tiago, mais uma vez, porque, irmãos, tudo isso que está sendo feito, está sendo preparado com tanto carinho, irmãos, com tanto zelo. Nós tivemos aqui sexta-feira. Quais foram as mulheres que estiveram aqui sexta-feira? As mulheres, irmãos, eu não pude estar porque eu estava com as crianças, irmãos, mas os relatos que chegaram aos meus ouvidos